Mas O que é uma experiência dessa que você vivia jovem fora do corpo? Era assim, eu deitava e dormia. Acordava de madrugada totalmente paralisado. Que é essa sensação que é um estado alterado normal, não tem perigo algum. Só que em vez de tentar me mexer, eu ficava quieto. Eu aceitava esse estado. Lentamente o meu campo energético é como que estufava, como se eu tivesse deitado num colchão de ar que lentamente tivesse estufando. Inflando. E eu me senti então estufando para fora do corpo, parava no ar e olhava, meu corpo estava deitado sem eu estar dentro, cara. Como se eu fosse um espírito para fora do meu corpo. E aí eu atravessava a parede, por quê? Você está num corpo sutil e não no corpo material. Então ele interpenetra material sólido e a gravidade não interfere. A gravidade mantém o corpo achatado aqui na Terra e você não atravessa uma parede. Você está fora do corpo, você atravessa. E aí eu vi a rua às 3 da manhã vazia, né? E sua consciência via o seu corpo igual a gente está se vendo. Exato, aqui. só que o corpo adormecido sem eu, porque a consciência era eu estava fora. Na mesma cor, não A tinha mesma coisa, mesma apenas coisa. visto de um ângulo fora do corpo. Se tivesse alguma coisa nova no seu quarto, por exemplo, sei lá, entrou um cachorro, um gato, Eu veria deitou ali ele. do seu lado, eu você veria ele veria. E outra, eu fazia testes, cara. Eu estava totalmente consciente, porque muita gente leiga fala, isso não é um sonho, não, eu estava bem consciente. Eu olhava meu corpo deitado e falava assim, qual dos dois sou eu? Ora, eu sou o que estou pensando, aquilo ali parece comigo, mas parece um corpo dormindo. Eu sou esse aqui. E eu falava assim, vou mexer a mão que mexia é a minha. Eu mexia essa aqui, a mão do corpo não mexia. Claramente eu via que eu era como um espírito para fora, e eu estou usando o termo espírito sem religiosidade, no sentido geral. Aqui fora, totalmente consciente. Eu levei 2 anos, dos 15 anos aos 17, experimentando essa experiência, mas sem ver nada além do mundo material, desse outro ponto de vista fora. 2 anos. 2 anos me acostumando. Quando eu tinha 17... E eu já deitava esperando aquilo acontecer, porque era automático no meu caso. Toda noite? Quase toda noite. 2, 3 vezes por semana naquela época. Aleatório. Eu não sabia como acontecia. Era espontâneo. Como acontece com a maioria das pessoas nessa área, experimentar algo espontâneo e lentamente ela vai entendendo com o tempo. Ela não procurou aquilo procurou ela. E eu tinha amigos que falavam assim, aos quais eu contei, falava assim, por que você foi se meter com isso? Eu falava, cara, eu não me meti com nada, eu deito, acontece. A revelia, e eu tenho que estudar isso para entender. E aí meus amigos vinham conversar comigo na época e não entendiam as coisas que eu estava falando, e eram poucos amigos que sabiam disso, até que um dia um desses amigos chegou para mim e falou assim, que era aquela coisa da época, né? Você que mexe com essas coisas... Não tinha abertura que tem hoje. Você que mexe com esses negócios ocultos, né? Era assim na época. Era uma bruxaria. Me diz uma coisa, Wagner. Essa noite eu acordei e não consegui me mexer. Você que mexe com essas coisas, sabe explicar isso? Eu falava, é isso que eu estou falando para você, que eu tenho desde os 15 e que eu experimento a saída do corpo. O que você faz? Não se mexe. Fica quieto, que você vai ter uma saída. Aí a pessoa falava... Eu não tenho coragem, eu tenho medo de ir e não voltar. E eu falava, cara, não era você que tentava me sacanear, dizendo que eu estava estranho? Agora você está estranho? A pessoa, eu tinha isso desde pequeno, mas nunca quis falar com ninguém com medo. Aí, lentamente... Pô, não era tão incomum isso aí, né? Exatamente. Entre os meus amigos, descobri que alguns deles também tinham a paralisia e algumas experiências, mas como eles não entendiam o que era, não falava para ninguém. Sim. Na hora que eu falava, um monte de gente que estava perto falava, eu já tive isso. Então foi assim que eu comecei, contando o que eu sentia, as pessoas em torno identificavam que elas também tinham sentido. Então era algo que é assim. Por exemplo, eu conto algo, vocês dois estão ouvindo. Você antes nunca tinha ouvido falar naquilo. À medida que eu vou contando, eu senti isso, senti aquilo, se você já sentiu igual, você sabe que eu estou falando a verdade, que você já sentiu igual. Então, o que acontece? Você está lendo um livro sobre saídas do corpo, e hoje tem muitos. Você fala, isso que esse autor está dizendo, eu já vivi. Isto que ele falou aqui, eu já vivi. E isso que esse cara está falando no podcast, eu também já vivi. Então você sabe que aquilo é verdade. Alguém que não sentiu aquilo vai duvidar, o que é natural. Mas alguém que sentiu vai sentir ressonância. E aí é que está a importância do que eu faço. Não somente eu, mas tem outras pessoas boas também,
projetando informação legal sobre o tema. Quando você joga um tema desse em aberto, quantas pessoas estão assistindo a gente agora e que já tiveram isso? Pode colocar aí no chat para vocês. E elas não tinham ouvido falar naquilo antes, porque as pessoas experimentam isso e não falam, com medo de ser mal entendida. Por exemplo... Vive uma angústia, né? Você acorda no escurinho do quarto e sente algo. Por exemplo, de manhã, você não vai chegar e contar para a família ou no trabalho que você teve aquilo, porque nem você entende o que é que rolou. Fora o medo de ser mal entendido pela família, pelos amigos. Tá. Doido, internado. Aí, exato. Dependendo de quem você comentar sobre o que você sentiu, você receberá respostas variadas. Deixa eu dar um exemplo. Você chega e conta para um amigo materialista, cético, que você teve uma experiência de madrugada. Ele nem quer escutar e fala, você está pirando. A resposta padrão. Tava sonhando. Aí você conta para um amigo seu que é espírita a mesma coisa, ele fala, eu acho que é mediunidade. Aí você conta para o seu amigo da Umbanda, ele vai falar, acho que o preto velho está querendo encostar. Você conta para um amigo que é parapsicólogo, ele vai te falar, acho que você é paranormal. Conta para um yoga, ele fala, seus chakras estão abrindo com a energia da Kundalini. Conversa com um fanático religioso, ele vai dizer que é o diabo que está te pegando. Conversa com um psiquiatra, ele te dá um Lexotan, a mesma coisa. E outra, todo mundo deu palpite e ninguém explicou o que estava sentindo. Pode observar. E outra, um com um livro pesado, o outro com o outro, todo mundo querendo te doutrinar, ninguém explicou o que estava acontecendo. Eu descobri sozinho que durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e as ondas cerebrais relaxam. Você pode despertar num estado alterado e sentir coisas fora da vigília, né? E se você explorar isso e começar a desenvolver, abre para você um outro horizonte. E como eu estava falando, entre os 15 aos 17, eu só vi as coisas daqui. Dos 17 em diante, eu comecei a ver pessoas que tinham vivido aqui, morrido, e eu comecei a vê-las do lado de lá.